Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o atleta e presidente do Panatlon Clube Sorocaba, Ademir de Barros, o Paraná. Nascido em Cambará, no Paraná, no dia 21 de março de 1942, Paraná é viúvo de Dulce de Oliveira Barros e pai de Cíntia, Cibele e Ademir Júnior, e avô de Maria Eduarda e Pedro Henrique. Paraná é graduado em Administração de Empresas e em Educação Física. Depois de se tornar conhecido como jogador de futebol no Esporte Clube São Bento e também na Seleção Brasileira, onde defendeu a camisa verde e amarela nos anos de 65 e 66, Paraná trabalhou ainda como estatístico na CEAGESP de Sorocaba. Atuou também como professor de futebol para crianças na Escola de Futebol da Prefeitura de São Paulo, época em que se formou em Educação Física. Paraná também é conhecido por sua passagem, claro, no Esporte Clube, no Futebol Clube São Paulo. Atualmente joga no veterano do São Paulo Futebol Clube. Paraná, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Eu que agradeço vocês pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Estamos diante de um homem que traz uma história, uma trajetória no mundo do futebol, nas famosas embaixadinhas, jogou com atletas conhecidíssimos e ele vai comentar sobre isso também com a gente. Conheceu todos, praticamente todos os jogadores da sua época e vai contar um pouco dessa história. Mas antes, vamos saber um pouco deste homem que veio de Cambará, ainda menino, aos 12 anos de idade. É isso mesmo? Isso, e eu sou de Cambará. E em Cambará, em 1952, a Cambaraense disputava o campeonato paranaense e minha avó, mãe da minha mãe, e a tia-avó, irmã delas, elas tinham pensão que hospedava os jogadores. Então, eu com 10 anos, todo sábado tinha o dois toques, eu ia lá para o dois toques com eles lá, magrinho, pequenininho. Já ia treinar lá. Já ia treinar, porque o futebol da minha família já vinha de família. Porque meu pai é daqui de Itu e foi para lá para jogar e casou em Cambará. E meus tios jogavam também, todos os tios jogavam. Inclusive depois eu vim aqui para Sorocaba, vim por causa do meu tio que jogava aqui no São Bento. E ele falou com meu pai, que meu pai tinha parado de jogar, daí ele falou: Anísio, você não está jogando mais mesmo? E fica aí trabalhando com os caras aí, carregar saco aí. Vamos lá para Sorocaba, a gente arruma um serviço para você na fábrica lá e você vai trabalhar lá. Daí meu pai veio, ficou aqui. Daí eu sei que começou a trabalhar lá no Indústria Têxtil Barbera, que tinha um time de futebol chamado Teba lá. E daí deram uma licença para ele aí, ele foi lá buscar nós lá. Daí veio a família toda, veio para cá. E naquela época lá, a mãe da gente queria que a gente estudasse datilografia. Então eu comecei a fazer datilografia ali na Rua da Penha, no Davino Fazano. Comecei a fazer. E eu morava aqui na Árvore Grande. Então eu saía a pé daqui da Árvore Grande, morava ali perto da Paineira, e saía, ia lá para a escola. E um dia eu estou passando na Monsenhor João Soares, tinha uma parte do jornal do Cruzeiro do Sul jogado no chão. E eu peguei, estou caminhando e estou lendo. Daí estava lá assim, nos empregos, precisa-se de um menino para trabalhar na tipografia do jornal Cruzeiro do Sul. Em vez de eu ir para a escola, eu fui para lá. Imediatamente. Fui lá para o jornal. Cheguei lá, já conversei com eles tudo. Daí você já começa a trabalhar amanhã.
Aí fui para casa, cheguei em casa, fui contar para minha mãe deu bronca. Queria que eu fosse na escola. Eu falei, ah, mãe, eu já vou trabalhar. Daí, trabalhando em tipografia, fiquei um ano e meio trabalhando em tipografia do Jornal Cruzeiro do Sul, até quando eu completei 14 anos. Eu completei 14 anos, daí meu pai falou comigo, o pessoal lá da fábrica quer que você vá trabalhar lá e jogar no time da fábrica. Eu falei assim, eu vou então. Mas eu só tive que terminar o campeonato que eu já estava lá no São Bento. Que eu fui lá no São Bento, que o Dair Sansão era o redator de esportes do Cruzeiro do Sul. E o Dair tinha um time de futebol lá no jornal. Daí eu falava para ele, daí deixa eu jogar. Ele falava assim, não posso deixar você com essas perninhas finas suas aí. Você vai lá jogar, vai quebrar a perna, o seu Nelson vai me mandar embora. O seu Nelson do Prado, que era cunhado do seu Hélio Freitas, que tomava conta lá da tipografia. E o Dair Sansão com aquele ar sisudo dele, né? Mas eu ficava em cima dele e ele não deixava. Daí um dia eu cheguei para o seu Nelson e falei assim, seu Nelson, eu posso sair 4 horas hoje? Ele falou assim, para quê? Eu falei assim, não, eu vou treinar lá no Amador de São Bento. Ele falou assim, não, então pode. Era uma sexta-feira. Aí eu saí lá do jornal, fui correndo até o Alberto Reale para treinar. Aí cheguei lá, treinei, já cheguei, era abusado. Já para aquecer o corpo. Era abusado, magrinho, né? E cheguei lá, já treinei. Daí me convidaram para jogar no domingo de manhã. Aí o jogo é lá no Campo do Estrada, eles falaram comigo. Falei, tá bom. Daí cheguei na Árvore Grande e tinha um colega meu, o Tito Pandolfo, que não saía de casa, e o Tito estava lá me esperando. Daí o Tito, veio tarde, daí eu contei para ele que tinha ido treinar no São Bento. Daí eu falei para ele, assim, me convidaram para ir jogar lá no Amador de São Bento domingo, no Campo do Estrada. Eu não sei onde é o Campo do Estrada. Ele falou assim, não, eu levo você. Daí no domingo foi para lá, o Tito foi comigo lá, e tinha 2 da Árvore Grande que jogavam no time do Amador de São Bento. Quem é? Era o Pedro Volpe e o Bilé. O Bilé Adolfo Celso Toledo. Mas a gente só jogava ali, aqui na Árvore Grande, com a molecada só. E eu nem sabia que os dois jogavam no São Bento. Daí eu joguei no segundo quadro, que naquela época tinha primeiro e segundo quadro. Joguei no segundo quadro. Daí eles pediram para mim para ficar no banco do primeiro quadro. Fica. Já foi uma evolução, né? Então, eu disputei o campeonato aquele ano para o São Bento e eu não podia se inscrever porque não tinha 15 anos. Então, 15 anos que tinha que poder jogar. Eu sei que eu fui inscrito com o nome de um japonês lá e eles falavam para mim, chega na mesa, só deixa o cartão na mesa e já sai. Eu só teve um mesário que perguntou um dia, ué, mas crioulo japonês? Bom, mas e aí, como assim? Então eu joguei com o nome japonês. Então, daí, aquele ano, daí eu completei 14 anos. Mas você lembra qual era o seu nome japonês ou não? Não lembro. Daí o que meu pai falou comigo, para ir lá pro Barbera. Daí falei, vou. Daí fui lá pro Teba. Daí fui jogar com o pessoal de veterano lá. Mas você era menino ainda, jogar com veterano? Eu joguei com os veteranos, que o pessoal que era da Vargas aí, então, naquela época as fábricas faziam assim, faziam as equipes deles aí, e eles pegavam os melhores jogadores que tinham jogada e levavam para jogar. Então, fui lá para o Barbela, eu comecei a jogar lá no Teba, 14 anos, disputei 2 campeonatos para eles, ficamos 2 anos vice. Eu sei que teve um jogo lá que eu chorei porque eu dava assistência para os caras, dava assistência para os caras fazerem gol e os caras perderam o gol lá e eu sei que nós ficamos vice e eu chorei depois do jogo. E depois eu voltei para o São Bento, que o São Bento me chamou, que naquela época tinha um salário de menor e eu ganhava o salário de menor na fábrica, né? Daí fui para o São Bento, comecei a jogar lá no São Bento e trabalhando na fábrica. Continuei trabalhando na fábrica, mesmo não jogando no time, mas eu continuei.
E ganhava um salário de menor lá no São Bento também, mesmo jogando na Amador. Depois de 59, nós disputamos a final contra o Votorantim, contra o Corinthians e Votorantim. Nós empatamos o jogo aqui. Depois o outro jogo, empatou o primeiro jogo aqui 0-0. Daí nós fomos jogar lá em Votorantim. E o centroavante nosso, que é o meu compadre Maquinão, não pôde jogar porque ele tinha que estudar porque ele estava fazendo medicina. Ele tinha que estudar, que tinha prova, disse que não podia perder. E eu fui. E eu joguei de centroavante. Eu sei que nós ganhamos de 5-2 e eu fiz 3 gols. Até gol de cabeça eu fiz, com todo esse tamanho meu. E daí, terminando o jogo... Quanto você tem de altura? 1,68. Bom, você não encolhia, né? E daí terminou o jogo, o Dr. Zé Miranda Filho, que era o presidente do São Bento, daí o Dr. Zé Miranda falou comigo, falou assim, ó, eu vou levar você lá na sua casa, que eu preciso conversar com seu pai e com sua mãe, que você vai assinar o contrato como profissional. Deu um frio na barriga? Não, tá tranquilo? Não, tranquilo. Já era craque também? Pra mim é coisa normal. Não. Bolão. Eu gostava de jogar, então nem ligava para as coisas. Não importava a categoria, né? Daí fomos em casa tudo. Ele conversou com meu pai e com minha mãe. Daí eu falei para meu pai, o que o senhor acha? Daí meu pai falou assim, não, você é homem, você que resolve, não sou eu. Eu falei, então assino. Daí eu sei que eu ganhei uma televisão de luvas. Agora o salário eu nem lembro quanto era, porque estava... Era em Cruzeiro, né? Já estava aquela época que estava começando a televisão em Sorocaba. Mas já era mais de 1 milhão de Cruzeiro, não é não? Não era, era bem mais baixo. Então ganhei a televisão, daí comecei a jogar no São Bento. Daí ficando no São Bento até... Você jogava na posição em todas ou tinha uma específica? Não, eu jogava no meio de campo no São Bento. E nos outros times também, era tudo meio de campo. E lá no São Bento também o meio de campo. Daí teve um jogo aqui e o ponto esquerda do São Bento era o Nelsinho, não foi ponto esquerda do Corinthians. E o Nelsinho não veio pro jogo. Daí o técnico era o Moacir chegou para mim e falou assim, vai na ponta esquerda? Eu falei, vou. Daí ele pegou e falou assim, não, então, vai jogar na ponta esquerda, pode rodar o campo, fazer do jeito que você joga no meio de campo, você vai jogar lá na ponta. Mas só quero que quando a bola estiver lá daquele lado, para você estar lá, para poder cruzar a bola, chutar no gol. Eu falei, tá bom, eu vou. Você chutava com as duas pernas? Chutava. E eu não queria saber se posição para jogar, porque até se fosse falar assim, com esse tamanho vai jogar de goleiro, eu iria. Porque até hoje o que eu gosto mesmo é de jogar. Mas e a envergadura para catar no gol aí? Então daí eu fiquei de ponta esquerda, né? Daí não saí mais. Daí de 65... O São Bento ficou campeão e no 63 ficou campeão, o campeonato de 62. Daí eu disputei o campeonato de 64. Qual o campeonato? O campeonato, na 63, o Campeonato Paulista. Eu joguei de ponta esquerda, que o Picolé estava aqui ainda. Daí em 64 o Picolé foi para o Palmeiras. E eu passei a jogar de centroavante. Inclusive eu jogando centroavante, eu fui artilheiro do São Bento nesse Campeonato Paulista. Quantos gols? De 64. Você lembra? Acho que 8 ou 9 gols, parece. Mas fui artilheiro. E daí em 65 eu fui para o São Paulo. Fui para o São Paulo, eu acho que eu tinha um... Foi convidado também? Não, fui contratado pelo São Paulo. Eles compraram meu passe aqui do São Bento e deram o passe do Bazaninho para o São Bento. Então foi uma troca, que o Bazaninho tinha jogado com a gente aqui. E no São Paulo você manteve a mesma posição? Então, daí eu lá no São Paulo, ponta esquerda. Daí fui para lá, daí jogava ponta esquerda, ponta direita. E quando ficava com 10, eu passava a jogar no meio do campo, que naquela época o jogador expulso saía. Você se lembra quando o São Bento foi campeão nas 2 vezes, quem era a equipe?
que compunha com você ou não? O São Bento foi o campeão do Campeonato Paulista de 62, da segunda divisão. É. Era Walter, Julião, o Dorico, Paulinho e Salvador. Nestor e Bazani, era Raimundinho, o Sinal Afonsinho, o Cabralzinho, Picolé, Bazani e eu. E tinha mais reservas, Gilson, Ney, Gibe. E era bom que tinha o time tudo assim, e tinha muitos jogadores que eram daqui de Sorocaba. Sim. Que eram tudo aqui, tudo da várzea aqui de Sorocaba, tudo. Era fruto da terra. Fruto da terra mesmo. E então, daí em 64, eu disputei aquele campeonato como centroavante. Jogava o Gilson, o Sino Afonsinho, jogava de ponta esquerda e eu lá de centroavante. E daí em 65 eu fui para o São Paulo. Fui contratado pelo São Paulo e o Bazani veio para cá. E a equipe do São Paulo, quem era? Você lembra ao lado de quem você jogou lá? Daí São Paulo era Suli, o goleiro. O que jogava mais era Suli, mas eu tinha Raul também que jogou lá. Cláudio Cortegiano, esses eram os goleiros. Gilberto, Gilberto hoje é o gerente lá do Centro de Treinamento de São Paulo, lá do CT. E Desorde, Deleu, Vilásio, Bellini, Roberto Dias. Roberto Dias foi o melhor jogador que eu vi jogar até hoje. E lateral esquerdo, quando eu fui para lá, já tinha Tenente, Edilson. Meio de campo tinha Nenê, Lorival, Fefeu, Walter. Memória, hein? Não, a gente lembra. E ataque tinha Valdir, Walter Zunzum, Prado, Babá, Nelsinho. E eu tive os reservas meus lá que jogando, teve o Toninho Segundo e também o Canhoto, que era ponta esquerda. Fora outros que vieram lá, ficaram pouco tempo também, que tinham os diretores lá que queriam que trocasse, queriam que eu saísse fora, né? Então não tinha jeito de sair. Daí, depois de 65, eu fui, então, 3 meses de São Paulo, eu fui excursionar com a seleção brasileira, que eu fui convocado para a seleção, que foi fazer os amistosos para a Europa. E o ponto esquerdo era eu e o Rivaldo, o Rinaldo, que jogava no Palmeiras. E daí jogamos o primeiro jogo lá em Portugal, contra o Porto. E jogou o Rinaldo. E nesse jogo eu não entrei. Depois nós fomos para o jogo para jogar na Suécia, Estocolmo. Daí eu entrei com o ponto esquerda na seleção. E você ia para todos esses lugares tranquilo, não tinha nenhuma tensão, nenhum estresse, essas coisas todas? Não, eu ia jogar. Né? O seu negócio era ir jogar bola. Eu gostava de jogar. Então daí eu fiquei lá jogando, joguei todos os jogos que nem lembro quantos fizemos na excursão, e eu joguei de ponta esquerda. Depois de 66 também fui convocado para a seleção, entre os 42 que foram convocados, e fiquei como titular. Jogando só como titular, todos os treinos. Daí fomos para a Copa. Daí no último jogo amistoso antes da Copa, nós fomos jogar em Gotemburgo. E eu fiz uma tabela com o Tostão. Fiz a tabela com o Tostão tocou a bola, ela bateu na perna do Beck e sobrou na frente do zagueiro. Aí eu entrei para chutar. Quando eu entrei para chutar, o quarto zagueiro calçou a minha perna. Não calçou nem a bola, calçou minha perna. Daí eu levei 12 pontos na canela. Nossa! Eu sei que quando abriu a canela lá e o Mário Américo me atendendo, daí eu falava para ele assim, vamos logo, Mário, que eu vou voltar, que eu vou pegar aquele filho lá. Daí o doutor falava assim, o doutor Hilton falava, não, você não vai não, tá aparecendo outro. Quem tá aparecendo outro? Não, tá aparecendo assim. Nossa, foi uma bela calçada, né? Foi. Então, daí
Eu fiquei numa cadeira de roda. Daí, na segunda-feira, teve o último corte da seleção. E eu estou na cadeira de roda e eu já estou pensando, né? Já vou voltar. A mala já estava pronta mesmo, que a gente ia ficar pouquinho tempo ali, que depois ia lá para Londres, né? A mala já estava pronta e eu falei, bom, vou voltar. E daí cortaram o melhor jogador nosso, o melhor atacante que nós tínhamos, que era o Servilho, e eu fiquei. Daí até eu pensando comigo, eu falei, pô, mas eu não vou poder jogar e eu vou ficar aqui. Você ficou fora quantos jogos? Então, daí nós jogamos, daí a seleção jogou, o jogo da Copa. Jogou contra a Hungria, jogou contra a Bulgária o primeiro jogo lá, nós ganhamos 2-0. O Pelé e o Garrincha fizeram os gols, 2 gols de falta. E nesse jogo o Pelé se machucou, que ele levou a pancada no joelho. Depois teve o jogo da Hungria. O jogo da Hungria o Pelé não jogou e nós fizemos 1-0. E dominando o time da Hungria brigando lá. Daí o Alcindo, centroavante nosso, perdeu um gol embaixo do gol, que se ele empurra a bola com a barriga, ele faria o gol. Daí ficou esperando a bola cair para ele empurrar para dentro do gol, o zagueiro veio, chutou ele bola tudo e tirou a bola do gol. Daí o time da Hungria cresceu, virou o jogo. Daí perdemos o jogo para a Hungria. Daí o jogo contra Portugal. Daí contra Portugal, então eu tinha que ganhar o jogo. Tinha que ganhar o jogo de 3 e não sofrer nenhum gol para poder classificar. Aí, foi ou não? Não, daí não teve jeito, né? Daí ninguém queria jogo. E o pessoal do Rio, que era o pessoal que comandava, que eles escalavam o time para jogar. Daí chegaram para o Fiola e falaram para o Fiola, falou assim, ó, o time é seu. Eu lembro até hoje que o chefe da delegação chegou e falou para ele, lá no departamento médico, que ele estava conversando comigo e com o Mário Américo. Ele chegou e falou assim, o time é seu. Aí o Fiola falou assim, não, tá bom. Aí ele foi ver com o pessoal, quem queria jogar, quem não queria. Aí teve muita gente que fugiu do jogo. Não, eu não vou jogar, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Foi um amarelão geral ou não? Daí eu falei para ele, eu falei assim, eu vou pro jogo. Aí ele falou assim, não, tá com os pontos na canela. Daí o Mário Américo falou assim, não, eu faço uma bandagem na perna dele, aí ele vai pro jogo. Daí ele falou, daí o Pelé também estava no departamento médico, o Pelé falou assim, não, eu vou pro jogo também. Aí eu soube, mas eu não fiz... Pelé e Paraná. Eu não fiz bandagem nenhuma na perna, daquele jeito. Com os pontos mostrando aí, coloquei a meias e a chuteira e fui pro jogo. E a primeira bola que eu disputei com coluna no meio do campo, a coluna deu em cima da onde estavam os pontos. Porque antigamente a gente sabia assim, onde que tinha o jogador que entrava a jogar, tinha machucado. Então a gente procurava bater ali para o cara não jogar, né? E daí você fiquei... sentiu ou não? Não, abriu os pontos, sangrou tudo, mas continuou no jogo. Eu não queria nem saber, eu queria o jogo. E daí fiquei jogando. Na garra mesmo. E daí o Pelé se machucou. E eu passei para ajudar lá no meio também, junto lá, para pegar. E dar porrada nos portugueses também, porque eles estavam batendo também. E eu sei que depois de tudo lá, vendo os jornais tudo, eu fui considerado o melhor jogador nosso, o cara que mais lutou. Então, eu só perna tenho que ficar, com pontos, sangrando, hein? Só tenho que ficar contente com isso. Então, eu, em todo esse período aí, daí eu joguei tudo, voltei para São Paulo, daí nós fomos vice-campeão paulista em 67, daí em 70, 71 nós fomos campeão paulista, então eu fui 3 vezes campeão, que eu fui aqui com o São Bento e lá no coisa, e depois em 72 nós ficamos vice-campeão paulista invicto, não perdemos para ninguém. E disputando Rio-São Paulo, o São Paulo disputava, mas sempre ficava ali
8º lugar, no lugar. Daí, em 71, quando mudou para Campeonato Brasileiro, em 71 nós ficamos vice-campeão. E o Atlético Mineiro foi campeão. E nós perdemos o campeonato, nós fomos em Belo Horizonte, que em Belo Horizonte era difícil a gente perder. E eu fui na linha de fundo e rolei uma bola para o Gerson, na pequena área que é. O Gerson veio e chutou em cima do Renato, e o Renato fala até hoje que aquela foi a maior defesa que ele fez enquanto ele jogava no Atlético Mineiro. E depois foi uma falta contra nós, daí eles bateram a falta em cima do Gerson na barreira e o Gerson baixou. Aí perdemos o jogo de 1-0. Então, e o Atlético Mineiro ficou campeão, porque se a gente empata lá, a gente era campeão do brasileiro, do primeiro brasileiro que teve. Daí ficamos vice, daí fomos para a Libertadores. Fomos para a Libertadores, e daí em 72 veio o Pedro Rocha também para São Paulo, daí nós ficamos campeão paulista, 70 e 71, e em 72 ficamos vice. E eu acho que foi bom todo esse período. Daí eu fiquei até 73 lá no São Paulo, que daí eu era um dos jogadores mais velhos lá, então daí tudo que acontecia. Se um jogador brigava ali fora do campo com alguém lá, daí os diretores falavam que eu que era culpado. Porque eu era o mais velho, né? Diz que eu tinha que olhar tudo, cuidar de tudo. Paraná, me diz uma coisa, você está com quantos anos hoje? Eu estou com 72 anos. E não pendurou as chuteiras não, né? Não, eu só vou parar de brincar com bola quando eu morrer no campo. E olhe lá, porque o Paraná aqui, inclusive, é doador de todo o corpo humano, é isso mesmo, né, Paraná? Isso. Você doou todo o seu corpo, né? Para estudo da medicina. Eu acho que tem utilidade, mesmo a gente depois de morta, eu acho que tem utilidade alguma coisa. Então, que vai lá para a medicina, lá, que eles aproveitem tudo, nem que for só para estudo, ou alguma vez alguém precisa de um órgão. Igual eu falei para o Zé Desidério, o Zé falou assim, pô, mas que coisa doar o corpo. Eu falei, mas você já pensou você doando o corpo? Daí os caras descobrem uma doença lá, falam assim, a cura de uma doença, daí vão pôr o remédio, o nome Zé Desidério. Então pode acontecer, né? Pode acontecer isso. Mas eu até acho que é normal a gente fazer isso, porque antigamente os corpos a maioria dos corpos eram cremados. Então agora você doa o corpo lá à medicina, vai ter uma utilidade para eles. Veja aí essa exposição, né, do fantástico corpo humano, né, os corpos de chineses, né, que morreram na década de 70 e doaram o corpo para exposição, né. De repente você poderá estar exposto lá também algum dia. Eu acho que essa semana eu vou para lá para me ver também lá, ver a exposição. E eu acho que era bom que todo mundo fosse ver para ver isso daí, que pensar lá, não, pode deixar meu corpo para que tenha alguma ajuda aí. Porque vai lá, vai ser enterrado lá, os bichos vão comer tudo. Então, pois é, se dá para ser mais útil de outra forma, por que não, né? Tá aí, vale o recado para você do Paraná, um homem experiente, aí, atleta, né, doando o corpo para uma necessidade, estudo de medicina, doação de órgãos. Aliás, a questão da consciência de cada pessoa, né, Paraná? Isso, depende da pessoa, né? Aqui tem muita gente que fala, pô, vai doar o corpo. Sim, doar, por que não? Mas se pensar bem um pouco, é igual o Mickey fala. O Mickey, quando morrer, ele quer ser enterrado em cima, ele não quer ficar embaixo. Então, mais fácil, doa o corpo lá, que daí vai ficar só lá em cima. Fica resolvido, fica lá no formal. Né? Paraná, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E espero que venha mais pessoal de Sorocaba para cá para jogar. E só um alerta para esses moleques que estão começando. Tem que jogar, pode jogar em qualquer lugar, vai lá, vai jogar, mas jogar mesmo, porque tem muita gente olhando. E dar os parabéns ao pessoal do São Bento lá e do Atlético que estão fazendo a categoria de base, com o pessoal de Sorocaba mesmo, eu acho que é a coisa que precisa.
Recado de um professor de educação física, porque dá aula também, dava aula na Prefeitura de São Paulo. É isso, o Vida Pública de hoje conversou com o atleta e presidente do Panathlon Clube Sorocaba, Ademir de Barros, o conhecido Paraná. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.